Como vai, pessoal? Espero que você esteja vivendo aí o melhor momento da sua vida, ok? Aquele momento bacana que você merece viver. Voltando aqui, né, a comentar sobre aquilo que a Bíblia diz, né? Eu sou o Reinaldo Alexandre e este é o canal Aquilo que a Bíblia Diz. Eu mudei esse nome, né, porque esse nome na verdade existia. Como eu vi que tinha muitos canais usando esse nome, eu peguei e acabei mudando, colocando aquilo, a forma que a Bíblia diz. Mas antes era esse nome, eu decidi voltar, porque eu desde o princípio achei ele mais interessante, ok? Então voltando aqui, né, a falar sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro que falta com a verdade continuamente. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, ela falta com a verdade. De diversas maneiras, diversas formas. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão, por exemplo, da construção da Arca de Noé. A Bíblia diz que Noé construiu a arca para salvar, né, no mínimo, né, um casal de cada espécie. Porque alguns animais entraram ali 7 casais. Então, Noé construiu a arca para salvar um casal de cada espécie. Mas, e você vê, né, que a narração é uma narração de uma salvação natural. A única exceção que tem ali é que Deus traria um casal de cada espécie até Noé, para ser colocado dentro da arca. Aí a pergunta é, se Noé salvou um casal de cada espécie, como que Deus fez para poder pegar os casais de animais que ele queria salvar, que estava lá na Austrália, na Nova Zelândia, aqui na América, nas milhares de ilhas espalhadas pelo mundo? Como que ele fez? Lá para a Austrália ele mandou um casal, um bote para cada casal de cobra, né, já que elas comem uma outra, já que elas comem outra espécie. Aqui no Brasil ele mandou um bote para salvar um casal de sucuri, e depois um casal de cada espécie de outras cobras que existem por aqui, porque elas comem umas às outras, elas não poderiam ir junto com os outros animais que elas comeriam, né? Os anfíbios, as dezenas, centenas de sapos e rãs, né, que tem aqui no Brasil. Ele mandou um bote para esse tipo de animal, porque se mandar ele junto com um bote para levar esses animais e levar os insetos, esses animais iam comer todos os casais de inseto que ia sair aqui do Brasil. Então é uma história que não cabe, né? A gente vê que a Bíblia é uma história construída, né? A idealização de um Deus, e a Bíblia narra, né, a construção desse Deus. Então idealizaram Deus para Israel e construíram ele através da Bíblia. A gente pegar, por exemplo, a história, por exemplo, de Mateus. Mateus, se a gente vê nitidamente que Mateus está mentindo quando ele escreve o livro dele. Eu não posso nem atribuir a um equívoco, né? Porque é tão grande assim, é tão escabroso que Mateus escreve que a gente percebe que é uma mentira, né? Só pode ter sido uma mentira. Igual quando ele pega, por exemplo, a questão, por exemplo, de Raquel chorando seus filhos. Quando ele pega a referência bíblica está batendo lá com o povo sendo levado cativo para a Babilônia. Então era uma profecia, né? Ou uma narração do que estava acontecendo com o povo sendo levado para a Babilônia, e ele fala que tá se referindo, naquela passagem está se referindo à matança das crianças próximo ali, né, de Jerusalém. E nenhum outro autor narra essa matança. Você vê ele narrando a genealogia de Jesus desde o princípio da humanidade. Não tem a mínima condição. Até mesmo porque aquilo era contado de pai para filho e era um telefone sem fio. Né? A gente sabe que um telefone sem fio, quando ele chega no final da linha, a história já é outra, é completamente diferente da história inicial. Então não tem condição de você contar uma genealogia de boca passada de pai para filho de 2000 anos, não tem a mínima condição. Então você vê ele forçando a barra, você vê ele mentindo também, provavelmente mentindo quando ele fala que Jesus foi para o Egito, né, para tentar fazer Jesus parecer com Moisés.
já que Lucas fala que Jesus nunca foi para o Egito. Então você vê assim que a Bíblia é uma história, né? É a história de um Deus sendo construída. É uma narrativa. Infelizmente, eu vou dizer que usar o termo aqui mentirosa, porque não tem a mínima condição de ser verdade, mesmo porque a respeito de um fato, um determinado fato é contado de duas maneiras diferentes. Então, completamente diferente, né? Então não tem a mínima condição. A gente vê que a Bíblia é um livro, né, tentando construir um Deus para Israel. Para narrar a história de um Deus para Israel. Todos os povos, né, eles precisavam de um Deus, eles precisavam de uma religião para unir as pessoas em torno dela. Então o povo de Israel escolheu o Deus, né, criador dos céus e da terra, para poder ser o seu Deus. Então e para poder construir, né, esse suposto Deus, criador dos céus e da terra, eles foram construindo esse Deus muitas vezes à base de mentiras, à base de narrativas mentirosas, para poder prender, para poder segurar o povo de Israel em torno desse Deus e manter esse povo sob controle, né, manter esse povo cativo, né, num propósito, cativo num sentido. É uma questão de controle, né, social, questão de controle populacional, né, para as pessoas se unirem mais, para poder se tornar, se formar como nação, se formar como povo. Mas o que eu quero relatar aqui é que a Bíblia ela é repleta de mentiras, de narrativas que simplesmente foram criadas para poder solidificar o Deus idealizado por Israel, ok? Eu vou deixando por aqui um forte abraço. Infelizmente, as pessoas idolatram a Bíblia, acham que ela é o livro perfeito, é um livro que desceu do céu, né, inspirado por Deus, e seguem, né, cegamente aquilo que está escrito ali, ou que supostamente, né, aconteceu, toma aquilo que supostamente aconteceu como verdade e tenta ensinar a outros. Isso acontece, infelizmente, acontece com todo livro religioso. Todo livro religioso ele segue as pessoas e as pessoas passam a acreditar naquele conteúdo que está ali como o relato, né, do Deus, né, relativo àquele livro religioso. O Deus idealizado por quem escreveu aquele livro religioso. Ok? Eu vou deixando um forte abraço para você aqui. Desejo para você o melhor momento da sua vida. Ok? Um forte abraço.